Antes de começar a filosofar, ele já conhecia a verdade. Ela estava declarada na fé católica, dizia Bertrand Russell. Se encontrar argumentos racionais para algumas partes da fé, tanto melhor, continua Russell. A descoberta de argumentos para uma conclusão dada de antemão não é filosofia, mas uma alegação especial. E este filósofo conclui: não posso admitir que Aquino mereça ser colocado no mesmo nível que os melhores filósofos da Grécia Antiga ou mesmo dos tempos modernos. E aqui vai uma pergunta: estaria um santo intelectualmente superado por filósofos? Essa reflexão diz muito do conteúdo que a gente vai, do pouco conteúdo que a gente vai ver hoje na aula, quando a gente fala de Tomás de Aquino. Realmente, a gente fica em dúvida se ele está falando de filosofia ou se ele está falando de teologia. Há uma mistura entre as duas partes, mas não fica evidente o que ele gostaria realmente de tratar, se de filosofia ou de teologia. De qualquer maneira, nós vamos passar a falar um pouco das suas obras, e lá no finzinho, antes da gente concluir, a gente pode voltar a essa reflexão e, agora sim, fazer uma reflexão em cima do conteúdo que a gente estudou, que a gente viu aqui, para que a gente possa poder responder essa pergunta aqui bem incisiva. Estaria um santo intelectualmente superado por filósofos? Ok? Alguém quer fazer alguma observação nessa reflexão ou vamos deixar para o final? Ok, Custódio. Ok? Vamos em frente. Vamos lá. Então, como introdução, a gente vai aqui falar de Tomás de Aquino com relação... Ele foi o apogeu da escolástica, né? Ele tratou efetivamente no fim da escolástica, mas ele foi o grande filósofo, o grande teólogo da escolástica. Eu diria não só o grande, como o último, né? O último na escala da escolástica. Ele foi o criador da filosofia cristã. Eu diria que ele foi o criador da filosofia católica cristã, né? Para a gente acertar aqui os pontos. Ele aristotelizou o cristianismo. Ele trouxe Aristóteles lá antes de Cristo para o século XII. Ele representa o apogeu do pensamento cristão. Novamente aí, eu corrijo, representação do apogeu, o apogeu do pensamento católico cristão. Através da filosofia de Aristóteles, provou a existência de Deus. Com uma lógica, evidentemente, trazida lá de Aristóteles, ele conseguiu comprovar a existência de Deus, que a gente vai ver daqui a pouco como é que ele fez isso, como é que se deu esta coisa, né? E aí, só para a gente lembrar um pouquinho, o início da patrística e o fim da escolástica. Esse gráfico aqui fala bastante dessa onda toda, né? Lá começou no século IV, a gente vai ver que a igreja buscava uma conciliação entre razão e fé. Santo Agostinho veio trazer esta ideia de razão e fé, e ele tratou mais com a razão, a fé com mais razão, e através do neoplatonismo, né? Logo ele entrou no neoplatonismo, Pelágio entrou com o pelagianismo. Santo Agostinho falava muito de fé, mas utilizava-se da razão. Veja que aqui ele traz aí a razão mais próximo da fé, efetivamente. Lá no século VIII, Carlos Magno fundou as escolas ligadas às instituições católicas.
lá no século IX, surgiu uma produção filosófica, ou filosófico-teológica, denominada escolástica. Daí vem o nome da escola, né? Escolástica. Em seguida, o aristotelismo penetrou na escolástica, trazido por Tomás de Aquino, evidentemente. Tomás de Aquino se destaca efetivamente aqui, bem no século XII, e em seguida a gente vai sentir aqui na história a decadência da escolástica. Para a gente ilustrar um pouquinho quem foi, né? Quem era e quem foi Tomás de Aquino, eu trouxe aqui algumas figuras, e duas figuras, efetivamente, para a gente analisar. Essas figuras é chamada de afresco. Isso era um tipo de pintura da época, mas essas pinturas, elas tinham uma alegoria. Todas elas tinham uma alegoria, ou seja, elas tinham significado, estas pinturas. Eu achei interessante, até para a gente entender por que do apogeu de Tomás de Aquino. Então, essa figura que vocês veem aí, a gente pode ver no centro da figura Tomás de Aquino. Ele está com uma Bíblia aberta, mostrando a Bíblia, e ele está no centro do peito dele um brilho, alguma coisa reluzente, né? Este brilho reluzente significa o brilho divino, ou seja, ele está com o brilho da divindade no peito. Ou seja, é um ser diferenciado. À sua esquerda, nós vamos... essa figura que está à esquerda dele é Platão, à direita dele é Aristóteles, e logo aos pés do Tomás, a gente vê uma figura deitada. E se nós olharmos a figura deitada, a gente não vai identificar, mas eu vou identificá-lo para vocês. Esse cara é um herege, mas na realidade ele está configurado aí como o Averroes. O Averroes que está deitado aí, ele identifica o Averroes como a figura do filósofo que vocês viram na semana passada, né, que ele bateu pesado contra a doutrina católica, da teologia católica da época, e, ao mesmo tempo, ele identifica esse camarada aí como um herege da igreja, né, da doutrina. Lembrando que herege para a doutrina católica é todo ser ou toda pessoa que vai contra os dogmas da doutrina católica ou da teologia católica. Todo aquele que bate contra é taxado de herege. E não dá para identificar, mas à direita de Averroes e à esquerda de Averroes tem duas mensagens, duas frases escritas em latim, evidentemente. Eu as traduzi e a da direita de Averroes está escrito: verdadeiramente aqui está a luz. E à esquerda está escrito: a igreja vem todos os caminhos, ou todo o caminho daqui. A gente vai ver nesta configuração que há uma provocação, né? Uma provocação forte desta alegoria, deste afresco, com relação à pujança de Tomás de Aquino sobre a filosofia, ou sobre os críticos que vieram a tratar a teologia de forma diferenciada daquela de Tomás de Aquino. Isso é a igreja. Logo abaixo do herege, a gente vai ver uma reunião onde o Papa está no centro, sentado, e todo o clero ao lado do Papa.
Então, é uma alegoria interessante da gente analisar. Não é um simples quadro, né? É uma alegoria. Na parte de cima de Tomás de Aquino, a gente pode ver algumas figuras ali, 4 ou 5 figuras. Segundo explicações, alguns deles aí São Paulo, São Pedro e mais algumas figuras que eu não identifiquei. Eu não consegui achar a identificação deles. Mas são personagens da teologia católica que faz uma diferença dentro da doutrina, ou dentro do catolicismo. Está muito próximo lá da divindade, que está bem no alto da figura. Ok? Alguma observação? Muito bom. Tem mais uma aqui. Mais uma alegoria, ou mais um afresco do qual a gente pode tratar a alegoria, que eu achei muito interessante também, para a gente entender Tomás de Aquino. Bom, vamos lá. Ao centro, à direita do nosso monitor, está uma figura com a capa preta segurando um livro. Este camarada é Tomás de Aquino. Então, Tomás de Aquino está logo acima de uma figura, logo abaixo, semidespida, que nós identificamos como Aristóteles. Então, Aristóteles está com uma das suas obras, ou a sua obra, sendo oferecido a Tomás de Aquino. Essa é a alegoria. Tomás de Aquino, por outro lado, ele oferece a obra dele a uma figura que está sentada num trono todo pomposo ali. Esta figura feminina representa a igreja. E a igreja está lendo um livro, é claro, que é a Bíblia, que está sendo segura por um anjo. E está segurando também uma cruz, né? E está rodeada de anjos por todos os lados aí, pelo outro lado, principalmente. Logo acima, a gente vai ver uma pomba que significa o Espírito Santo. Então, veja, é outra alegoria interessante de fazer análise e a gente entender como é que a Igreja Católica, como é que a teologia católica coloca Tomás de Aquino na posição dentro da teologia da cristã católica. É desta forma que se pensa, principalmente, as alegorias da época. Eu achei interessante essas duas aí. Para a gente entender também um pouco da arrogância de Tomás de Aquino, já que ele estava no auge lá, ele disse o seguinte: ao debater com pagãos, eu uso a razão. Com os judeus, o Antigo Testamento. E com os hereges, toda a Escritura. Ou seja, se ele tivesse falado isso em épocas de hoje, ele estaria com uma discriminação danada, né? Alta discriminação. E um orgulho exacerbado aí. Então, este é o tal do Tomás de Aquino, do qual nós vamos tratar aí um pouquinho. Ficou claro? Bom, como ninguém se manifesta, eu acredito... O Ricardo, você não está vendo, Custódio, mas o Ricardo levantou a mão. Eu não estou vendo. Então, pode falar, Ricardo, por favor. Custódio, então, nessas figuras, fica claro a questão da subordinação da filosofia para a teologia. Efetivamente, Tomás de Aquino subordinou. A gente vai ver daqui a pouquinho que ele subordina a filosofia à teologia, né? Na realidade, ele diz assim, que a filosofia é um auxiliar para a compreensão da teologia. Então, eu penso, Custódio, que para a igreja isso é uma coisa natural. Agora, dentro da filosofia,
é que vai se surgir a discussão. Isso mesmo. Né? Do ponto de vista da igreja, isso seria o caminho natural. É natural, principalmente, o Ricardo, pensando que nós estamos numa época onde a ignorância era Isso, levando em fortíssima, conta que a né? igreja é a dona da verdade, Então, e por a aí vai, igreja, na né? realidade, ela assumia para si toda a sabedoria, todo o conhecimento, e ela travava para ela todo o conhecimento. Então, era assim, quem que queria bater num ser, né? Numa entidade cheia de sabedoria, cheia de conhecimento? Ninguém, absolutamente ninguém. A ignorância era alta. Um ou outro que se destacava, por exemplo, o Averroes, levou pancada, né? Ele Sim. deram um jeito de tirá-lo da estrada. Aí, se a gente voltar nos tempos de hoje, não mudou muito. Quer dizer, mudou porque já teve algumas facções no meio do caminho. Mas a exuberância da Igreja Católica é altíssima ainda, né? Então, a gente enxerga ainda resquícios de Tomás de Aquino em vários lugares dentro da teologia católica. É isso? Perfeito. Hoje, talvez a gente não encontre uma preponderância da teologia sobre a filosofia no conhecimento humano. A ciência hoje é que ocupa esse lugar. Entendo assim. Então, para a igreja, muitas vezes ela é necessário ela rever alguns dogmas para se adaptar aos novos conhecimentos científicos. Enquanto que na época de Tomás de Aquino talvez fosse o inverso. Não, isso não acontecia, né? Mesmo assim, a igreja ainda, sem crítica, mas a teologia católica ainda está muito retrógrada, né? Ela luta com todas as forças possíveis para manter todo o seu arcabouço de aprisionamento humano, né? É danado, é danado. E a gente percebe dentro da doutrina essa fortaleza ainda de Tomás de Aquino. Dentro. A gente vai ver agora, um pouquinho que a gente vai enxergar aqui nessa nossa discussão, que Tomás de Aquino ainda está muito forte dentro da igreja. Não chegou ninguém ainda com uma força igual Tomás de Aquino para dar uma viradinha, né? Uma pequena virada que fosse. Não, ele é o cara ainda. Ele é o camarada. Por isso eu trouxe essas alegorias para a gente mostrar o quanto ele era forte, mas o quanto ele continua forte, em termos de teologia, claro. Mas vamos tentar falar dele agora de filosofia, e não da teologia, ok? Escolástica. E aqui eu achei interessante para a gente entender o que é a escolástica. E aí, aqui diz assim, vou me permitir a ler. Um conjunto de métodos de investigação, de discussão e de ensinos típicos da universidade medieval. Forma o que tradicionalmente se chama de escolástica. Conhecer a escolástica latina é, portanto, reconhecer os principais métodos empregados no período e suas funções específicas e os ideais que eles representam. É decifrar os gêneros retóricos e literários pelos quais os medievais se expressavam. Para a gente entender como funcionava, para mim foi curioso que eu não tinha essa informação. Aqui foi a formação da universidade, né? Que vem da palavra universal. E essa universidade, efetivamente, como é que se dava o ensino na época pela escolástica? Ou seja, dentro das universidades da época. Nós estamos falando da universidade como era formado lá na época medieval. Consta que nas salas de aula, os alunos sentavam como se fosse no entorno, né, um círculo, um semicírculo, e o mestre, ou o professor, ou
o guia, a pessoa que estava lá para dar a aula, elas sentavam no centro deste semicírculo de maneira a ser questionado. E era uma forma de questionamentos entre os alunos e o professor, entre o professor e os alunos, entre os alunos, de forma a formar uma discussão com o objetivo único de trazer conhecimento, ou de buscar conhecimento. Então, era uma forma de aula, ou seja, uma forma de buscar conhecimento diferente do que a gente faz hoje, né? Assim nasceu a universidade, e assim foi a escolástica durante todo o tempo. É claro que a gente não vai esquecer que quem sentava no centro desse semicírculo era sempre alguém da teologia católica. Sempre. Não tinha outro ser. Portanto, as discussões, por mais que a gente imagine que tenha sido filosófica, era sempre tendenciosa, né, imagino, sempre tendenciosa à teologia. Então, não se discutia filosofia como a gente imagina, como Sócrates fazia, né? Sentava no centro e vamos discutir filosofia. A discussão aqui, eu diria que estava muito mais ligada à teologia do que efetivamente à teologia. Obra e vida e obra do Tomás de Aquino. Nasceu em Rocacena, isso é uma cidadezinha, um vilarejo lá perto de Nápoles, lá na Itália. Nasceu lá em 1225. Ele era descendente da nobreza, né, dos nobres da estirpe dos condes de Aquino. Portanto, não precisava trabalhar que nem nós, não precisava enfrentar fábrica, bater cartão, não tinha esse problema comuns dos seres humanos. Ele estudou as 7 artes liberais, composta pelo trivium, gramática, retórica e dialética, e do quadrivium, aritmética, geometria, astronomia e música. A sua obra pode ser dividida em 4 grupos, né? O primeiro grupo, a gente vai falar dos comentários, né? Ele vai falar dos comentários, que se trata a lógica, a física, a metafísica, a ética de Aristóteles, a escritura sagrada. A outra, ele vai tratar as sumas, né? As sumas contra os gentios e a suma teológica. O próximo grupo, ele trata as questões, né? As questões disputadas da verdade, da alma e do mal. E os opúsculos, a unidade do intelecto contra os averroístas. Novamente, ele vem aqui bater no Averroes. Da eternidade do mundo. A gente vai ainda entender que uma pequena discussão aqui sobre a Suma Teológica, ela é realmente uma obra monumental, uma obra fantástica de Tomás de Aquino, muito grande, muito bem escrita. Ela é considerada uma das obras mais importantes e influentes da filosofia e da teologia ocidental. Essa obra sempre busca fornecer um sistema de conhecimento abrangente sobre Deus, sobre o homem e o mundo. Ele combina a filosofia aristotélica com a teologia cristã, né? E a Suma Teológica, a gente pode fazer uma divisão dela, né, da Suma Teológica, eu diria que a obra mais importante delas, em 3 partes principais, para a gente entendê-la. A primeira parte, ela trata de Deus e da natureza divina. E ela aborda, efetivamente, a existência de Deus, as provas racionais para a existência de Deus.
os atributos divinos, a natureza da Trindade e a relação de Deus com o mundo. Essa é a primeira parte. Na segunda parte, ele trata a relação do homem com Deus, né? A sua relação com Deus. O homem e a relação com o Deus. E ela trata de questões como a natureza humana, a ética, o livre-arbítrio, a lei divina, a graça divina, entre outros. Tomás de Aquino explora aí bastante questões complexas relacionadas à moralidade, ao propósito de vida e ao destino eterno do homem. Essa segunda parte é muito interessante, né, nessa relação aí do homem com Deus. E a terceira parte, ele trata de Cristo e os seus sacramentos. Aborda aí a encarnação de Cristo, a vida e os ensinamentos de Jesus, a redenção, os sacramentos da Igreja Católica, por exemplo, lá fala do batismo, da Eucaristia. Tomás de Aquino também explora a relação entre a humanidade e a divindade de Cristo, bem como ele também aborda muito a importância dos sacramentos na vida cristã. Há de mencionar também que a Suma Teológica, ela aborda com muita clareza e lógica e uso de argumentos bem racionais. É muito fácil de entendê-la, é muito fácil de você compreendê-la, né? É claro que Tomás de Aquino ele buscou lá em Aristóteles a lógica aristotélica para analisar os conceitos teológicos. E através dessa lógica de Aristóteles é que ele vai realmente buscar os seus argumentos racionais fortes para fazer compreender toda a Suma. E aí ele consegue realmente conciliar a fé e a razão. Ele argumenta que a razão humana é a revelação divina. Ele relaciona a razão humana e a relação humana como complementares um do outro. Tá? Então, a razão humana tem a ver com a revelação divina. E eles podem ser humanizados, né? Harmonizados, para chegar num entendimento de verdade. Ou seja, a razão humana depende da revelação divina para se tornar um entendimento de verdade. É assim que Aristóteles trabalha a sua Suma teológica. Claro que Tomás de Aquino exerceu uma influência forte e duradoura sobre a teologia católica, e inclusive na filosofia também, né? E a gente vê isso até hoje, acabamos de falar, né? A teologia, junto com a filosofia de Tomás de Aquino, tem uma influência verdadeiramente muito forte no Ocidente, até hoje, inclusive. E sempre a abordagem do Tomás de Aquino era sempre na tentativa de integrar a razão e a fé. E a Igreja Católica, a tradição, né, da Igreja Católica, se vê nesta tentativa de abordagem de Tomás de Aquino até hoje, né? A razão e a fé. Ok? Alguma observação? Eu acho que estou falando muito, hein? Bom, Custódio, vou tentar encontrar aqui, botar no chat,
a dimensão da Suma Teológica, né? Acho que é a maior obra dele. Eu já vou postar aí, vamos ver aqui. Estou dando uma pesquisada aqui. Qual a dimensão que quer? Você falou? A Tamanho da obra? Isso, da Suma Teológica, né? É. Ela realmente fala em Ela é tamanho. Ela é muito grande. Ela é muito grande. Muito grande, né? Deixa eu ver aqui, estou dando uma pesquisada. Já já eu posto aí no chat. Tá bem, tá bem. Vamos lá, então. Vamos lá falar um pouquinho, então, à frente, enquanto a gente vê a... Para a gente complementar aqui, o Ricardo, eu tenho uma informação aqui, escrita aqui, da Suma Teológica. Ela diz assim, o primeiro livro da Suma Teológica, intitulado De Deus, né, que é sobre Deus, ele é dividido em 119 questões e trata de uma variedade de tópicos fundamentais para o entendimento de Deus. Ou seja, ela é uma obra de questões. E ele faz um trabalho interessante, porque ele, Tomás de Aquino, ele tem uma metodologia que ele fala do que alguns pensadores têm dito, né, a respeito do assunto, e ele também fala de outras obras que falam do assunto. Ele argumenta as duas obras que ele tem digamos, como objeto de estudo, e ele, lá no fim, a terceira parte do estudo dele, ele fala da conclusão dele. Então, ele estuda primeiro, estuda segundo e conclui. Ele conclui sozinho, né? Segundo ele, pela divindade, efetivamente, ele conclui pela razão, o que ele acha. Então, é bem didático essa teologia, a Suma. É muito bom. Então, quando ele fala em 119 questões, ele promove a questão e ele dá respostas de outros e a dele também. Sempre ele faz essa analogia nos dois lados. Então, isso é uma coisa que chama bastante atenção em Tomás de Aquino, que essa é uma postura bem filosófica, né? É bem filosófica, exatamente. Só que ele faz sozinho, né? Sim. Mas ele traz outros autores para conversar com as suas ideias. Isso mesmo. Ele traz outros autores, outros argumentos, e ele tem a conclusão. Isso. A conclusão é dele, ele não deixa para ninguém mais. Isso é digno de nota, isso aí. É digno de nota, eu entendo que é um exemplo de como pode ser feito, e poucos fizeram na profundidade que ele fez. Acho que a Maria de Lourdes quer fazer um comentário aí. Então, vamos lá, Maria de Lourdes. Opa, boa noite. Eu estava no ônibus, não dava para me dar pitaco nenhum. É o seguinte, para a gente absorver bem essa aula de hoje, a gente tem que tentar mergulhar mesmo nessa mentalidade medieval, porque não havia ciência, não havia hipótese de criar nada. Os debates eram em cima de argumentação lógica. Então, o Tomás de Aquino vai resgatar toda essa lógica do Aristóteles, né? E o ensino era, como o Antônio explicou aí tão bem, essa questão do debate, né? O mestre no meio, Magister diz, quer dizer, toda a verdade já estava na Bíblia. A questão era só interpretar e debater. Não havia condição de se criar nada novo. Não havia essa proposta que a gente tem hoje de novos conhecimentos. Então, é muito interessante você mergulhar, né? E o Tomás de Aquino, nesse sentido, como vocês estão falando aí, da Suma Teológica, de todo esse raciocínio que ele tenta fazer, parece uma coisa até retrógrada, mas ele é inovador, de certa maneira, porque ele vai puxar aí o Aristóteles e toda essa questão da lógica, dos silogismos, das argumentações, e tudo isso para provar a existência de Deus, né, de uma maneira racional. Então, ele é uma figura muito interessante. Assim. Daria para dizer assim, então, que Tomás de Aquino parte de uma teologia revelada,
que depois ele se desdobra na razão, procurando fundamentos para aquela teologia revelada. Se a gente for apelar para a história, a gente vai lembrar que muita gente boa foi queimada na fogueira. O próprio Descartes, que a gente vai ver lá na frente, ele faz aquelas obras dele toda para poder colocar a ciência na baila, porque ela era proibida. Então, ele está buscando, no discurso do método, nas meditações, criar caminhos para a ciência. Porque quem falava em coisas novas ia para a fogueira. Giordano Bruno, né? O Galileu, esse povo todo vai virar churrasco. Então, o Tomás de Aquino está naquela mentalidade teológica da igreja. Não tinha como sair disso naquela época. Era praticamente impossível. Isso. O Irair levantou a mão. Eu não tenho o slide aqui na frente, então eu estou me valendo do próprio livro para também enfatizar a questão da Suma Teológica, que é a principal obra do Tomás de Aquino. E quando ele fala das 5 vias que conduzem à prova racional da existência de Deus, aqui eu quero dar assim fazer uma mini apologia ao nosso querido Allan Kardec, porque a primeira via citada por Tomás de Aquino diz o seguinte, na página 116: argumenta através do movimento, Deus existe, pois é imprescindível que haja um primeiro motor que se mova sem ser movido, conforme já advertia Aristóteles. E olha, ouçam a segunda via. Alega que as coisas do mundo devem, em última instância, admitir uma causa primeira eficiente. Qual é a pergunta número 1 do nosso Livro dos Espíritos? Que é Deus? Não é nem quem é Deus, né? Que é Deus? É a causa primária e inteligência suprema. Então, Tomás de Aquino, então, já dava uma dica para o Sócrates, não, para o Allan Kardec aqui. Isso aí, Joelma. Eu acho bem interessante, né? Porque a gente vem de berço católico, né? E que a gente estava falando até hoje, a gente tem muito isso, né? De seguir, não questionar, e aquilo e pronto. Mas Tomás de Aquino, eu acho que ele não tinha nem as questões mesmo, ele se apegava, porque esse homem, ele foi para o mosteiro, na época lá, com 4 anos de idade, ou seja, ele não teve outra vida a não ser a criação, a fala, Então, assim, essa postura firme dele na fé e na crença e que nada muda, eu acho assim, ele revolucionou algumas coisas, mas ele foi enquadrado. Porque imagina hoje você pegar uma criança e colocar ela dentro daquele quadrado. Tomás de Aquino foi feito só para isso, né? Ele teve alguns distúrbios, a família, quando ele quis se tornar um monge mais simples, a família proibiu, enfim, tem toda uma história, né? Porque a igreja, na Idade Média, os padres não tinham dinheiro, os monges, mas a igreja, né, ela tinha um montante enorme, ela era muito rica, né? Então, ele era de uma família nobre, foi com... Eu fico imaginando, quando eu estava vendo lá, eu estava lendo a história dele, eu fiquei imaginando como é que uma família tinha coragem hoje de pegar uma criança de 4 anos e colocar lá no mosteiro, né? Então, não tem como ele não ter outros pensamentos, né? E sintetizar, e teve tempo, e sintetizou todo o pensamento dos padres que antecederam, né? O primeiro milênio. Deixa eu só lembrar mais uma coisa para nós todos. A gente está falando de uma época que ainda não tinha imprensa, né? A igreja monopolizava realmente todo o conhecimento. Então, ele sendo de uma família rica, como você falou, ele tinha um papel, né? Como a Joelma lembrou também aí. Então, é importante a gente tentar imaginar esse cenário para imaginar essa obra gigantesca aí do Tomás de Aquino, né? Muito legal. Isso aí, isso aí. Mas ele teve a importância dele como na teologia. Ele trabalhou bastante a filosofia, mas ele deixou a desejar como filósofo, né, em todo o trabalho dele, exatamente porque ele deitou o cabelo, né, deitou os braços sobre a teologia, até por óbvio, a Joelma foi bem explícita nisso, ele viveu dentro da teologia. Para ele, a Bíblia era a coisa mais importante do mundo, e tudo estava calcado na Bíblia, e ele buscava a resposta em tudo que ele precisava na Bíblia. E quando ele saía da Bíblia,
ele tentava levar as informações de fora para dentro da Bíblia, comprovando o externo, o exterior da Bíblia com o interior da Bíblia. Então, ele usava a Bíblia como modelo, efetivamente, né? Sempre. Então, a divindade estava presente em todo o percurso da vida de Tomás de Aquino. A gente tem que ficar claro isso, porque é assim que ele traduz todo o seu escrito, todas as suas obras, né? Custódio, o Eduardo levantou a mão. Eu ia, na verdade, até falar um pouco do que a Joelma falou, o Custódio falou bem aí, né? Eu acho até me surpreende, né? Que ele, vamos dizer assim, tão enquadrado, né? Como a Joelma colocou, mas é interessante, né? Como ele, na verdade, ele sabe as objeções, né? Você vê que o livro inteiro é com objeção, né? Só que realmente é como o Antônio Custódio falou, né? Ele pega essas objeções e vai lá batalhar para derrubar cada uma, né? Ou seja, a força dele é para realmente, vamos dizer assim, fortalecer a posição da igreja. Mas eu acho que, assim, em última análise, se a gente parar para pensar naquele período, só o fato de estar discutindo, eu acho que já foi um grande ganho, né? Eu tenho uma provocação para colocar. Vamos lá, Ricardo. Eu gosto de provocação. Será que o Tomás de Aquino estava preocupado com a questão de ser filósofo? Talvez a filosofia se preocupe com ele de estar no meio da filosofia, né? Como um teólogo que ele maior era defender a teologia, né? Isso. Eu penso que essa discussão, né, vamos dizer assim, da forma filosófica para tentar fortalecer, né? Pelo menos é o que eu vejo. Eu penso que essa discussão é posterior a ele. Ele não estava preocupado com isso, não. Ele queria fazer a defesa da igreja usando a razão e as ferramentas da filosofia. Isso mesmo. Maria quer dar o pitaco. Só mais um pitaquinho. É isso aí. Para minha concepção, é isso mesmo. A filosofia como serva da teologia. Então, a mentalidade medieval era essa mentalidade. As escrituras tinham todo o conhecimento e ninguém poderia ir contra o que estava nelas, né? O que o Tomás de Aquino tenta fazer é usar todo um passado lá aristotélico da lógica, de argumentar e provar racionalmente o que estava nas escrituras. E essa conjugação da cultura grega com a cultura judaica, com as escrituras, é um belo trabalho que ele fez, mas assim, era o possível naquele momento histórico ali, né? Não tinha como ser grande filósofo, se preocupar em ser um filósofo. Eu acho que para ele isso não existia mesmo. Fala, Marcelo. Ao encontro do que o pessoal falou, né? Olhando essa escolástica, né? O modo como era feita essa filosofia na época. Imagina, um doutrinador no centro de um círculo, né? Defendendo a teologia com as ferramentas da retórica, porque ele estudou isso aí no Trivium, né? Então, e a gente vê que essa retórica, lá Platão, na época de Sócrates mesmo, quando ele abominava os sofistas, né? Estavam preocupados em defender uma tese, e não a verdade, né? Então, ele defendia a tese da teologia, tomando aquilo como verdade, o que estava ali na Bíblia. É o meu pensamento, né? E fico pensando, né, num círculo, né, naquela época, a gente sentado ali num círculo, dentro daquela época, aquela toga preta ali no meio do círculo, ali, com aquela toda, assim, aquela importância da autoridade do mestre que está ali em cima. Assim, se o camarada do aluno ali, né, a gente é que tem liberdade, mas se o camarada ali que está ali no círculo questiona alguma coisinha fora da teologia, ou levanta uma lebre fora da teologia, imagina, sai daquele círculo, da borda do círculo, ele vai para o centro de outro círculo, mas é um círculo cheio de graveto e pegando fogo. Pô. Então fica difícil, né, pensar fora da caixa. Imagina, né, quem vai ter a coragem de levantar alguma questão, o que é Deus, né? E alguma forma diferente de Deus, como a gente vê nos outros filósofos. É difícil mesmo. Então ficou um negócio mais para
sacramentar a teologia. Para mim, é advogado ali da Bíblia, daquela época, da igreja ali. Advogou ali em causa própria. Foi claro, fui meio assim, muito... Não, perfeito, Marcelão, tranquilo. Eu diria assim, também, né, que Tomás de Aquino, ele precisava... Quem eram os grandes pensadores na época? Eram os filósofos e os teólogos. Só tinham duas facções, né, de pensadores, teólogos e filósofos. Ele não podia abandonar os filósofos, porque ele poderia arrumar uma briga, uma separação, uma cisão. Então, ele trouxe a filosofia para dentro da teologia como forma de fazer uma união, né, de traçar a teologia dele. Mas, claro, que em todos os momentos ele falava que a filosofia é importante, tarará. A gente vê na obra dele que ele fala da importância da filosofia, mas sempre ele deixava no segundo degrau, né? O primeiro degrau é a teologia, o segundo degrau é... Porque a filosofia servia para comprovar a verdade da Bíblia, do que está escrito na Bíblia. Então, era a serva, né? A filosofia, para ele, era a serva da teologia. De qualquer maneira, ele não abandonou a filosofia. Isso, para mim, foi uma estratégia importante. Tanto que nós tratamos o danado do Tomás de Aquino como filósofo hoje, embora seja muito mais teólogo do que filósofo. Mas ele manuseou muito bem essas duas partes, filosofia e teologia. Que eu diria que uma não ia bem sem a outra. Então, ele traçou bem assim. Hoje, é claro que a gente pode criticar, até porque nós conseguimos enxergar a filosofia de modo diferente da teologia. Nós enxergamos, nós temos capacidade hoje intelectual, mesmo porque estamos num processo de quase liberdade, né? Quase foi bom, hein? De poder pensar diferenciado, né? De filosofia e teologia. E hoje a gente pode compreender a posição dele na época, que não deveria ser fácil, não deveria. Ok? Vamos andar mais um pouquinho. Tem mais Tomás de Aquino pela frente. Bom, o próximo slide, então, mostra aqui a genealogia tomista e os princípios básicos, né? E aqui fala da teoria do conhecimento de Aquino e o realismo. Ele trata o conhecimento como realismo e o racionalismo moderado como Aristóteles e Abelardo. E ele rejeitou a perspectiva platônica de Agostinho. Ele abandonou Agostinho de Hipona. Abandonou. Ele foi quase totalmente contra. E a gente vai ver, então, na teoria do conhecimento... Deixa eu ver aqui... A gente vai ver aqui os princípios da contradição da substância, que ele fala do princípio da não contradição, né? Como é que ele traduz isso com relação à substância? Ele fala do princípio que afirma que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, no mesmo sentido, porque ou é uma coisa ou é outra. Se você tem um princípio que tem as duas vertentes, né, que é verdadeira e falsa ao mesmo tempo ou no mesmo sentido, você perde o princípio da lógica. Então, o processo de conhecimento aí não se satisfaz. Ele não tem consistência, não tem nenhuma coerência nas afirmações. Então, o princípio da não contradição é um princípio importante quanto ao conhecimento, à teoria do conhecimento. Pois ele vem no princípio da substância, que a substância ele diz que é o princípio fundamental da realidade.
E cada ser individual possui uma natureza específica, uma existência própria. E a substância é aquilo que permanece idêntico em si mesmo se suas características acidentais mudem, né? Por exemplo, o homem, a sua substância não altera quando ele perde os cabelos, por exemplo, né? Então, a substância continua sendo, embora não seja idêntico como inicialmente. Aí ele fala também do princípio da causa eficiente. Essa causa ele sustenta que todo efeito tem uma causa eficiente, ou seja, é algo que produz ou é algo que faz acontecer. Na filosofia, ele fala da causa eficiente que considera como fonte ou como agente que inicia e traz à existência alguma coisa. Ele fala, por exemplo... acho que está precisando passar um slide. Ah, é? Nós estamos enxergando esse slide. Esse slide é importante, né? Espera um pouquinho que eu não passei, então. Isso. Seria bom colocar ele, que acho que facilita para todos. Esse aqui. Ok, isso. Desculpa, eu não tinha visto. Eu estou numa briga aqui de slide de... Eu estou vendo o slide, só que vocês estavam vendo. Ok, agora está ok. Agora está coerente. Tá, o princípio da causa eficiente nós estávamos, né? Não, princípio da finalidade. O princípio da finalidade diz o seguinte: muitos seres humanos, muitos seres e fenômenos do mundo têm uma finalidade ou um propósito, né? Um propósito intrínseco nele mesmo. E a finalidade é o objetivo pelo qual ele tende naturalmente. E Tomás de Aquino ele argumentava que a ordem e o propósito encontrados na natureza indicam a existência de uma forma inteligente. Então, ele diz assim, por exemplo, a finalidade dos olhos humanos é ver, e a finalidade do coração é bombear sangue. Ou seja, ele tem um propósito, tem uma finalidade intrínseca à sua coexistência, né? A sua forma de inteligência. Isso que ele chama de finalidade. E o último é o princípio do ato de potência. Esse ato de potência, esse princípio, ele afirma que a realidade pode ser estendida em termos de duas categorias, que ele chama de ato e potência. Ato que ele fala, que ele diz que se refere à atualidade, ao estado que algo se encontra. Enquanto que a potência se refere ao seu potencial para se tornar algo mais. Então, na filosofia, ele quer dizer assim, todas as coisas têm uma combinação entre ato e potência. E ele dá um exemplo aqui, bem fácil, né? Uma semente de planta tem a potência de se desenvolver em uma planta completa, mas está em um estado de potencial até que o desenvolvimento ocorra. Ou seja, ele tem a sua potência, mas ele precisa se desenvolver para se tornar o ato. Assim, ele fala dos princípios do conhecimento, dos processos básicos de conhecimento. E aí ele fala mais alguns princípios menos importantes, mas é interessante mencioná-los com relação ao conhecimento, né? Que não está no nosso livro, mas eu trouxe aqui também, que ele fala da sensação, que é o processo de conhecimento que começa com a sensação, aquela percepção dos sentidos, é pelo sentimento humano que você consegue, que você é capaz de receber informações, né? E ele, claro que nós estamos falando aqui das experiências sensoriais, como visão, audição, tato, olfato, paladar. Esse é um auxiliar para o conhecimento. O Todd está no slide? Não está no slide. Beleza. Não está.
Ele fala também da abstração. Após você receber as informações desses sensores humanos, né, dos sensores humanos, a mente realiza um processo de abstração. Então, não basta você ter a sensação, a mente trabalha num processo de abstração. E para formar, então é aí que a mente vai formar os conceitos universais através dessa abstração. E ele também trabalha no intelecto, que o intelecto é o responsável pela compreensão dos conceitos abstratos. Então, você tem o conceito abstrato, você põe o intelecto em cima dele, e aí ele é capaz de captar a essência e a natureza dos objetos. E assim vai permitir que você tenha um profundo conhecimento até racional daquilo. Também ele fala, eu achei interessante isso também, o juízo, que ele faz afirmações ou negações sobre o que é conhecido. É através do juízo que se estabelece relações entre os conceitos, permitindo a formação da proposição falsa ou verdadeira. Então, embora o intelecto ele vai buscar na essência, o juízo define entre verdade, o verdadeiro ou falso. O raciocínio também permite que a mente humana a chegar em conclusões através de análises das premissas. Então, e ele fala do raciocínio indutivo, que parte dos casos particulares para estabelecer as premissas gerais. Isso nós vimos lá atrás, no Aristóteles, né, que trabalha muito com raciocínio indutivo. Verdade. A verdade é a correspondência entre o conhecimento e a realidade. Isso também ele usa muito esta proposição que ele formula aqui fatos que vão ser trabalhados dentro da realidade. E a verdade é um critério fundamental para a busca do conhecimento. Você tem que trabalhar com a verdade. E as evidências, né? Um papel importante no processo do conhecimento, uma vez que a mente busca as evidências empíricas, racionais e lógicas, para fundamentar suas afirmações. Então, a evidência fornece uma base sólida para a formação do conhecimento confiável. E assim ele traduz o formato dele de como você adquire conhecimento, né? Não é simplesmente ler um livro e achar que você, ao ler um livro, está com conhecimento do livro como um todo. Essa busca do conhecimento é um processo muito mais rígido, muito mais importante do que a gente imagina, segundo Tomás de Aquino. Agora está aqui. Aquino acreditava que a verdade conhecida é esse? Isso. Tá, é que eu estava no outro... eu não botei tudo no slide, senão a gente vai ficar com um slide gigantesco. Então, eu dividi aqui. Tem alguma coisa que aparece só para mim. Eu sou egoísta. Então, aqui é só para mostrar que eu já falei, né? Aquino acreditava que a verdade é conhecida pela razão. E aqui tem uma coisa interessante quando ele fala isso, que é a revelação natural, e pela fé, revelação sobrenatural. Então, a razão é uma revelação natural, mas a fé é uma revelação sobrenatural. E ele vai buscar essa sobrenaturalidade da fé lá na divindade, né? Essa tem origem na inspiração pelo Espírito Santo, que está disponível através do ensinamento dos profetas, reunidos nas Escrituras e transmitidos pelo magistério coletivamente chamado de tradição. Veja que ele vai buscar a fé, que é muito mais importante do que a razão, segundo ele, dentro da inspiração divina, ou seja, na Bíblia. Aqui, ele já fala também que a revelação natural é a verdade disponível a todos através da natureza humana e dos poderes da razão. Por exemplo, métodos racionais de perceber a existência de Deus. Ele traz a razão para entender Deus.
Assim, apesar de poder deduzir a existência e os atributos de Deus através da razão, certas especificidades só podem ser conhecidas através da revelação especial de Deus em Jesus Cristo. Ou seja, você não consegue entender Deus por si só, sozinho como um ser humano. Você precisa buscar isso através das revelações em Jesus Cristo, em Cristo, efetivamente. Os principais componentes teológicos do cristianismo, como trindade e encarnação, são revelados nos ensinamentos da igreja e nas escrituras. Não podem, portanto, ser deduzidos pela razão humana. Entenderam? Que ele traz isto como fé mais importante do que a razão humana, e você não pode entender trindade e encarnação através da razão. É forte isto. É forte. Aqui a gente vai ver, então, a Súmula Teológica e a prova da existência de Deus, né? E aqui ele vai um pouco mais profundo na... Então, os argumentos que ele tem são cinco argumentos racionais, que ele chama, né? Argumentos racionais da existência de Deus. E aí ele fala do primeiro. Ele chama de argumento da causa primária, ou primeira via. Tem os dois termos são corretos. Ele também... E algumas obras também é chamado de argumento cosmológico. Parte do princípio que tudo que existe tem uma causa. Seguindo esta lógica, se seguirmos uma sequência de causas regressivas, deve haver uma causa primeira, que tenha dado início a tudo. Esta causa primeira é entendida como Deus. Então, para a primeira comprovação, ou o primeiro argumento da prova da existência de Deus, é o argumento da causa necessária, né? Argumento do ser necessário. Esse é o segundo argumento, ou a segunda via. Ele diz que se baseia na ideia de que existem seres contingentes, ou seja, seres cuja existência depende dos outros. No entanto, se todos os seres fossem contingentes, em algum momento não haveria nada existente, o que é contraditório. Portanto, deve existir um ser necessário, para que não depende de nenhum outro para existir. E esse ser é identificado como Deus. Ou seja, é necessário que tenha um ser que seja independente de todos os outros seres, para que ele tenha, eu diria assim, vida própria, sem depender de ninguém, sem ter qualquer tipo de dependência de outros seres. O argumento 2. O argumento 3 ele chama de graus de perfeição, ou terceira via, e aqui ele diz que parte do pressuposto que existem graus de perfeição nas coisas observáveis do mundo. Ele argumenta que, para que haja uma escala de perfeição, deve haver um ser supremo, que seja a causa e o padrão máximo da perfeição. Claro, é uma referência, né? Esse ser supremo é entendido como Deus. É que ele está buscando uma referência, né? Uma referência de perfeição. E como a nossa referência de perfeição é muito ruim, a gente busca a referência de perfeição num ser supremo. E esse ser supremo é chamado de Deus. O quarto argumento é a forma inteligente, ou a quarta via, né? Bem assim também chamado. Em alguns livros também é chamado de argumento teleológico. Ele parte da observação de que o universo e os seres vivos apresentam uma ordem complexa e um propósito evidente. Argumenta que esta ordem essa ordem e propósito requerem a existência de um planejador inteligente por trás de tudo, que é Deus. Então,
verdadeiramente, se a gente imaginar a complexidade do macro e do micro universo em que vivemos, né, a gente vai, pela própria lógica, entender que existe um ser planejador nas duas etapas, né? Tanto no micro como no macro cosmos, a gente vai ter uma forma inteligente aí que um outro filósofo aí lá atrás chamou de para ter um relógio precisa ter um relojoeiro, é isto? Então, o nosso relojoeiro aqui, neste caso, seria Deus. Só que é lá na frente, é o filósofo lá da frente, é o... Ai, meu Deus. É o Voltaire, eu acho. Voltaire, exatamente. É Voltaire. Esse cara mesmo. E o argumento a quinta via, ou o argumento do movimento, ele fala da observação de que tudo se move ou muda, e tem uma causa para esse movimento ou mudança. Essa sequência causal não pode ser infinita, pois não haveria uma causa primária. Portanto, deve existir um motor não movido, um ser que seja a causa primeira de todo o movimento do universo, e esse é identificado como Deus, né? Efetivamente precisa alguma coisa movimentar esta coisa que se movimenta, né? E para a coisa que vai movimentar a coisa que se movimenta precisa ter energia que a gente não enxerga, né? Então está lá identificado como Deus. Stódio, você tem slide dessas 5 vias? Tem, mas não está aqui. Não está visível. É o item 14.4 da apostila, tá, gente? Tá no 14.4 mesmo. Talvez seja com... tá aqui, tem sim. Primeiro motor, causa eficiente, ser necessário, os graus de perfeição e o governo supremo. Ok? Aqui ele revela que sobre a natureza de Deus, hein, que é interessante também. Ele afirma afirma e acredita que a melhor abordagem geral, chamada via negativa em latim, é considerar que Deus não é. Seguindo assim, ele propõe 5 expressões sobre as qualidades divinas, né? É interessante aqui. Deus é simples, sem composição de partes, como corpo e alma, ou matéria e forma. Deus é perfeito, nada lhe falta, ou seja, Deus é diferente dos demais seres por sua completa realização. E Tomás definiu Deus como se fosse um ipse acus hexendi subsistente, subsistência do ato de ser. É subsistente no ato de ser. Ele subsiste independente do ser. Deus é infinito, ou seja, Deus não finito no sentido de que os seres criados são físico, intelectual e emocionalmente limitados. Parece que ele está falando de nós aqui, né? Esta infinidade deve ser diferenciada da simples infinidade de tamanhos e números. Deus é mutável, Deus é imutável, não passível de mudanças de caráter ou essência. Ainda bem, hein? Pelo menos ele. Deus é uno, sem diversificação em si próprio. A unidade de Deus é tal que a sua essência é idêntica à sua existência. Nas palavras de Tomás, em si mesmo, a proposição Deus existe é necessariamente verdadeira, pois nela sujeito e predicado são o mesmo. Achei muito interessante esta abordagem aqui sobre a natureza de Deus. Objetivo da vida humana, também achei muito interessante esse pitaco que ele faz aqui, né? Aquilo identificou
que a razão da existência humana seria a união e amizade eterna com Deus. Um objetivo alcançado através da visão beatífica, no qual uma pessoa experimenta a felicidade perfeita e sem fim ao presenciar a essência de Deus. Ela ocorre depois da morte, como presente de Deus, aos que na vida experimentaram a salvação e a redenção através de Cristo. Nós sabemos bem disso, né? Mais ou menos. O objetivo da união com Deus tem implicações para a vida das pessoas na Terra. Segundo Tomás, a vontade dos indivíduos deve ser dirigida às coisas corretas, como caridade, paz e santidade. O objetivo da vida humana dele é bastante teológico, né? É muito teológico. Aqui é interessante eu fiz essa tabela aqui para a gente fazer uma comparação entre Tomás de Aquino e Agostinho de Hipona. Tomás de Aquino, com relação a esses itens, né? Ética, teoria do conhecimento, metafísica, teodiceia e as influências. Então, com relação à ética, a gente vai ver que lá em Tomás de Aquino, ele defende a ideia de que a felicidade é alcançada através da contemplação de Deus e da prática das virtudes morais. Acredita na existência de uma lei natural que governa as ações humanas. Isso é Tomás de Aquino. Vamos ver que Agostinho pensa disso. Ele argumenta que a verdadeira felicidade só pode ser alcançada por meio do conhecimento de Deus e da conformidade com a vontade divina. Veja que ele vai no contrapé aqui, né? A teoria do conhecimento. Ele defende que o conhecimento é obtido... Tomás de Aquino, né? Defende que o conhecimento é obtido por meio da razão e da experiência sensorial. Ele considera que a razão e a fé são complementares e que a filosofia pode auxiliar na compreensão da fé. Veja que ele já subordinou a filosofia como auxiliador aqui. Tá? Agostinho, né, com relação a conhecimento. Ele acredita que o conhecimento verdadeiro e a sabedoria são alcançados através da iluminação divina e da graça de Deus. Ele sustenta que a razão é subordinada à fé e que a verdade é revelada por Deus. Veja que diferença aqui. Ele sustenta, se a razão é subordinada à fé e a verdade é revelada por Deus, aqui a fé ainda está acima da razão, em Agostinho. Metafísica. Tomás de Aquino argumenta que a existência de Deus pode ser demonstrada por meio de argumentos racionais, como as 5 vias. Acredita que Deus é a causa primeira e o ser supremo. Já em Agostinho, ele defende que a existência de Deus pode ser conhecida através da introspecção e da contemplação interior, pois Deus é a fonte de toda a existência. Ele muda aqui o contexto também, né? Teodiceia. Ele explora o problema do mal e defende a ideia de que o mal é uma privação do bem, a ausência de perfeição. Argumenta que o mal é necessário para a manifestação do bem maior. Isso em Tomás de Aquino. Lá em Agostinho, ele defendeu que a teodiceia baseada na noção de que Deus é totalmente bom e que o mal é a ausência do bem. Acredita que Deus permite o mal como parte do seu plano divino para que o mal em si é resultado do pecado humano. Mas que o mal em si é resultado do pecado humano. Ou seja, o mal aqui é culpa do ser humano. Ou seja, produzido pelo ser humano. Influências. Tomás de Aquino baseia-se nas obras de Aristóteles para integrar a razão com a fé cristã. Já Agostinho, influenciado pela filosofia neoplatônica e ciceroniana, bem como pelo pensamento estoico e maniqueísta, aquele que tem 2 deuses, né? Do bem e do mal. Então, essa
essa tabela dá uma ideia bem forte o quanto Tomás de Aquino deu uma guinada na teologia católica cristã, né? Ou cristã católica. Ele deu uma viradinha aí bem forte. Maria de Lourdes levantou a mão. Vamos lá. É que eu adorei essa pergunta. Agora, o que vem a imagem na minha cabeça desde antes? Se a gente quiser pensar nessa tabela por uma imagem, se a gente pensar naquele quadro da Escola de Atenas, do Rafael, que você tem o Platão apontando para cima, que Platão aí seria Agostinho, e o Aristóteles, né? Com a mão assim para baixo. Quer dizer, o Tomás é todo Aristóteles. Se você conhecer bem a filosofia do Aristóteles, os vários livros de lógica da natureza e tudo, a teoria das 4 causas, então é tudo é a releitura completa de Aristóteles. Então, o Tomás ele é muito focado, embora ele fale o tempo todo em fé, tem hora que ele se enrola, né? Porque ele tem que explicar a trindade, ele tem que explicar coisas que não dá para explicar pela natureza. Mas ele segue Aristóteles nessa ideia do natural, de que a natureza é perfeita e que a perfeição vem da própria natureza, da potência, do ato, de todas essas histórias. Já o Agostinho, que segue Platão, a perfeição está no outro mundo. Aqui é o mal, a Terra é o mal. O mundo perfeito é o mundo das ideias, né? Está lá em cima. Então, se a gente pensar na imagem, né, do Platão apontando para cima e o Aristóteles para baixo, acho que dá uma imagem disso tudo aí, né? Uma forma da gente visualizar essa tabela aí. Está excelente, excelente. Esse quadro que você está falando está atrás de mim. Eu me permito contrariar um pouquinho da tese da Maria de Lourdes ao dizer que o olhar do Tomás de Aquino não está tanto para Aristóteles, ele está para as escrituras. Eu acho que tem esse viés aí do Tomás de Aquino. Tudo para ele que não é explicável na razão de Aristóteles, ele atribui às escrituras. Sim. E o que é medir? Medir é comparar o realizado com o protótipo. E se o protótipo estiver errado? O anzol, para ser direito, não tem que ser torto? E se o protótipo do anzol fosse uma coisa direita, o anzol estaria errado. Então, o Tomás de Aquino tem o dedinho, o olhar, o pé e o coração voltados para as escrituras, a meu ver. E é lógico que ele busca lampejos da razão para confirmar a teologia, haja vista que, segundo ele, a filosofia é serva, palavras da própria Maria, é serva da teologia. Então, ele não está tanto olhando para Aristóteles, ele está mais para a escritura. Não, tudo bem, Iraíra, eu super concordo com você. É isso mesmo, a filosofia é serva da teologia, então a primeira palavra é das escrituras, não tem como fugir disso. Mas o modelo de mundo, que era um modelo geocêntrico, o modelo dos céus, toda essa explicação cosmológica do mundo é essencialmente aristotélica, porque o Aristóteles ele é intelectualista, ele parte ele coloca a razão como muito importante, né? O intelecto, ele fala em intelecto, mas a base, a origem são as sensações, é o mundo, é o empírico. Então, Aristóteles ele tenta conciliar essa coisa do empirismo, da natureza, com a razão. E aí o Tomás de Aquino puxa isso e tenta dar um nó para ajustar isso na escritura, porque, como você falou, realmente, ele não pode se dar o luxo de rebater as escrituras. Mas ele tenta, em todo o tempo, adaptar o modelo de mundo aristotélico às escrituras, é isso que eu quero dizer. Enquanto o Agostinho, ao contrário, o Agostinho pegou até mais facilidade, ele pegou o Platão, que já fala num outro mundo, e aí adaptou também as escrituras. Eles todos adaptam as escrituras. A diferença é a parte mais do mundo. Quando fala do mundo, o Tomás de Aquino fala a parte de Aristóteles
e o Santo Agostinho a partir de Platão. Ok. Eduardo. Eu só vou complementar o que a Maria colocou e que o Iraí também. Eu acho que assim, a questão do método, né? Ele vai mesmo em Aristóteles por questão do método, mas realmente aonde ele, vamos dizer assim, bebe da fonte, aí o Iraí está certo que é a escritura, né? Então acho que tem um pouco de cada. E aí, sem querer polemizar, Maria e demais amigos, eu só vou ler um trechinho da página 115, onde que está nos dizendo que realmente é o contrário. Olha aqui, o que o filósofo escolástico empreendeu foi uma sistematização da doutrina cristã que se apoia em parte na filosofia aristotélica, falando dele, mas que contém muitos elementos estranhos ao aristotelismo. Entre estes elementos estranhos, o conceito de criação do mundo. Certo? Então, é um pouco ao contrário. A criação do mundo, ele foge do conceito de Aristóteles. Por exemplo, de um só Deus único de céu e inferno, entre outros. É isso que eu quis dizer. É por isso que eu falei que a questão que ele se pega é o método, né? Não as ideias, entende? Por isso que eu coloquei exatamente essa ressalva. Perfeito. Perfeito. Então, mas veja bem, ele se apega. Tem pessoas que eu falei que tem hora que ele se embola, ele se embanana, porque ele quer se apoiar no método aristotélico, de todo esse modelo, mas ele tem a Sagrada Escritura que fala outras coisas que não tem explicação racional. Por exemplo, como é que você vai explicar a Santíssima Trindade? Como é que você vai explicar certos dogmas, né, da religião católica? Não tem como explicar. E ele não pode rebater. Aí é a hora que ele se embola, né? Não tem como. Então, nós não teríamos o mesmo problema nos dias de hoje? Explicar todas as coisas só pela filosofia natural, a gente também não consegue. Conciliar fé e razão, até hoje a gente não conseguiu. Você falar de algumas coisas naturais que ocorrem corriqueiramente, aí tudo bem, nós vamos lá na linha de Aristóteles. Mas quando se fala, por exemplo, na fenomenologia espiritual, aí não tem Aristóteles que dá conta disso. Platão chegava Mas aí, O aristotélico era muito fechado. Ele tem as obras dele da natureza e tal, e é um modelo fechado. Não é um modelo aberto. Então, complica, né? a questão da fenomenologia espírita, né, dos fenômenos aí, a gente observa o fato. A gente observa, é empírico, viu? Se manifestou, e aí? E aí a gente vai buscar a explicação para isso. Aí um diz que é revelação, que é Espírito Santo, o outro fala que é uma questão mediúnica, e vai, cada um com a sua explicação, né? Aí sai as explicações que diferem, mas o fenômeno está ali. Agora vai explicar isso daí. Entendeu? Aí, se for pegar com Aristóteles, vai sair uma coisa, se for pegar Platão, vai sair outra, e é isso. Aí, dependendo da base de cada um, a gente se pega, a gente fundamenta e faz uma tese, né? São várias teses. E aí o problema da religião é esse, a intolerância religiosa é isso. Cada um acha que a sua tese é verdade. Perfeito, Marcelo. É isso aí. Isso aí. Vamos lá. Vamos seguir um pouquinho em frente, então. O que Tomás de Aquino pensava da moral? Acho que eu pulei um slide aqui, tá? Se a gente for ver o que Tomás de Aquino pensava sobre a moral, a gente vai ver alguns itens interessantes aqui. Ele acreditava, por exemplo, que a moralidade faz parte da natureza humana. E ela, para ele, era uma lei natural. E que poderia ser conhecido esta moralidade pela razão. Então, ele propõe, ou propunha, a existência de uma lei natural que é
um conjunto de princípios morais, né? Cujos objetivos cujos objetos e a universalidade que governam o comportamento humano é que fazia a diferença. Então, é através disso que você teria a compreensão dos princípios morais em você. Esta lei, ele dizia também que era escrita na natureza humana, por Deus, e por ser discernida pela razão, e pode ser discernida pela razão. Ou seja, essa lei vem através da natureza, vem na natureza humana por Deus, e só pode ser entendida pela razão. E para ele era uma das formas de entender a moralidade. A outra, ele entendia a moralidade que a moralidade deveria envolver a busca das virtudes, né? Ele dizia que as virtudes são hábitos bons e estáveis que vão levar a agir de forma e de acordo com a razão e a natureza humana. Ele distinguia entre virtudes cardeais, que ele chamava de prudência, justiça, coragem e temperança, e as virtudes teologais, que era a fé, esperança e caridade. As virtudes são desenvolvidas por meio da educação, da prática e da busca de um equilíbrio entre os extremos. Novamente, ele vai buscar aqui as virtudes, né? Ele acreditava também na moralidade que envolve a realização dos telos, ou seja, é a finalidade ou o propósito pelo qual o ser humano foram criados. Ele via os telos humanos como a busca da felicidade, que era entendida como uma vida em união com Deus. É vista como o caminho para alcançar essa união e alcançar a felicidade verdadeira. Também tratava a moralidade como um processo pela consciência, considerava a consciência como uma faculdade importante na tomada de decisões morais. Ele via a consciência como a capacidade de julgar a retidão ou a maldade das nossas ações, com base em aquela que vem divinamente, né? A consciência deve ser educada e formada corretamente para discernir corretamente o que é moralmente bom. Isso através da consciência você pode discernir isto. E os mandamentos divinos, né? Que além da lei natural, ele também enfatizava a importância dos mandamentos divinos como guias morais. Ele considerava que Deus tenha revelado esses mandamentos por meio da revelação divina. Eles devem ser obedecidos com expressão da vontade de Deus. Os mandamentos divinos fornecem diretrizes específicas à condução moral. Assim, ele fala da moralidade. E aqui, em seguida, ele vai falar da filosofia e teologia, né? Qual é essa relação entre filosofia e teologia, segundo Tomás de Aquino, evidentemente. Custódio. Maria de Lourdes levantou a mão. Acho que ela quer falar sobre a questão moral. Vamos lá, Maria de Lourdes. Só mais uma rapidinha aí, porque aí, novamente, Aristóteles o tempo inteiro. Teleologia, ética nicômaco. Para Aristóteles tem duas coisas importantes. A questão das causas, a causa final, a causa mais importante, né? A finalidade das coisas. Tudo tende a ser por natureza, essencialmente alguma coisa. Então, essa coisa da finalidade é uma coisa sumamente aristotélica. E a outra coisa é a justa medida, que a teoria de Aristóteles, ética de Aristóteles é a da justa medida, o equilíbrio, né? Isso. Tudo pode se transformar em defeito ou virtude, dependendo do equilíbrio. Excesso de coragem, você é destemido demais. Também, se você não tiver coragem, você também está ruim, então você tem que estar num equilíbrio. Então, isso tudo aí que você acabou de dizer, é tudo Aristóteles, de cabo a rabo. Totalmente. Então, ele fica mesmo entre a cruz e a caldeira. O comentário que poderia fazer aí
Muito É a engraçado. questão de onde parte o raciocínio de Tomás de Aquino. Ele parte por dedução. Sim. Que Ele é parte o da método premissa. Ele parte da premissa maior de que há um sumo bem, Os há um Deus, silogismos. Os silogismos ok? aristotélicos. Que esse sumo bem, o Deus, escreveu na consciência dos seres as virtudes. Então, a partir dela, existe uma moralidade que vem de cima para baixo. Né? Aí é o processo dedutivo, né? Quanto que na ciência, não. A ciência ela vai do processo indutivo. A moralidade é algo subjetivo. Não está escrita na natureza. Em algum momento, ela pode aparecer como convenção social ou cultural. Mas não é algo que está ali escrito nos genes, nas transformações da natureza. Ok? E aí isso é que faz a diferença entre o entendimento espiritualista, do pensamento materialista, né? Aí, Ricardo, só para eu entender, então você está querendo dizer o seguinte, que na ciência as leis da natureza não são iguais às leis morais, né? Não tem a mesma... Isso. Tanto que alguns filósofos materialistas que levam em conta o movimento das moléculas, dos átomos, das células, não enxergam razão moral. Uhum, O que há é uma luta entendi. constante. A questão da moralidade ela vem depois implantada pelo homem. Ok? E aí difere, então, do que Tomás de Aquino está colocando. Ele fala, não, o ser humano nasce inscrito nele. Tá na Às consciência. vezes, E aí é Aristóteles, esse nasce inscrito nele é Aristóteles. isso, aí Aristóteles, e aí é essa questão da moralidade que eu entendo que ela se perdeu um pouco. Hoje é muito assim não há Deus, tudo é possível, tudo é permitido. Nessa época aí, eu acredito que era muito difícil se falar isso. Até mesmo Aristóteles entendia o reconhecimento das virtudes como algo que vem de uma natureza maior. Mesmo que ele não definisse o que é essa natureza. Basicamente, Tomás de Aquino diz que você está pronto, né? Você precisa buscar através de virtudes, através da razão e da obediência aos mandamentos divinos, a sua moralidade, né? Só isso. Você vem pronto. Deus fez você perfeito com relação à moralidade, né? Você teria o bem como potência, você só precisa atualizar essa potência. Exatamente. Você está, digamos assim, adormecido. Você precisa acordar isso em você, né? Isso. O que nos dias de hoje é questionado, né? Há um relativismo, bem questionado. Há um relativismo muito grande com relação a isso. Bom, vamos lá, Marcelo. Eu ia falar que essa questão da complexidade, da questão da moral e tudo, no meu ponto de vista, no meu modo de pensar, isso é por conta da questão do caráter universal das coisas, né? Então, você coloca uma questão da moral universal, né? O que o Ricardo falou aponta para uma questão, às vezes, de um contexto cultural, onde a gente, num determinado contexto cultural, a gente impõe o que é uma virtude, o que é uma moral, entendeu? A gente coloca numa questão nesse sentido. Então, aí a complexidade, ela aponta para... ela decorre dessa questão de buscar essa moral universal. E, no caso, né, daquela época, né, quem discordasse do que estava na Bíblia, né, de acordo com a sua imposição de interpretação, seria um herege, né? Então, coloca-se ali sobre as escrituras uma interpretação, busca-se um carimbo pela filosofia e escreveu, não leu, o pau comeu, né? Mais ou menos assim. Então, assim, mas a gente desconsidera que, né, essa moral universal, diversos povos, diversas culturas buscaram o seu conhecimento com Deus de maneira diferente.
entendeu? Não tinha só a Europa naquela época. Tinha aqui outros continentes, né? Tinha outras civilizações, buscando cada um seu Deus de uma forma. E aí você vê as diásporas, né? Detonando com as outras culturas, essas coisas todas. Enfim, quando a gente olha e mexe com a questão da Bíblia, é uma coisa muito delicada, né? Porque a gente já vem com aquilo enraizado, né? Que a gente tem até medo de pega a Bíblia com um cuidado, uma cerimônia, um ritual, um respeito, que é sacro, né? Então a gente está mexendo com questões sacras. Até hoje, a gente passa por isso, né? Então a gente segura, a gente vai ler, a gente adota uma postura e tudo, e o que não está errado dentro da nossa cultura, né? Então, enfim, é só para dar um sacode também, esse aspecto cultural, universal. Desculpa aí. Manda brasa, Custódio. Tá desculpado, o Marcelo. Vê se interrompe mais e fala mais agora, né? Você tem que falar, não tem que desculpar por falar. É que quando a gente fala, o pessoal tem certeza que a gente é tolo. Não, não, absolutamente. Estamos aqui para a gente discutir. Calados, a gente concorda em tudo só, né? Quando eu estou calado, o pessoal ainda fica na dúvida, mas quando eu abro a boca, o pessoal tem a certeza. Tem certeza? Não é bem assim, Marcelo. Não é bem assim, não. Bom, vamos lá. Vamos falar, então, da filosofia e teologia, né? E aí a gente vai ver essa relação entre filosofia e teologia, para a gente entender aqui, lá em Tomás de Aquino, o que acontece, né? Tomás de Aquino tinha uma visão integrativa da relação entre filosofia e teologia. Ele considerava que tanto a filosofia quanto a teologia eram formas de conhecimento, porém, objetos e métodos distintos. Aquino acreditava que a filosofia e a teologia eram complementares e poderiam se beneficiar mutuamente. E aqui a gente pode distinguir alguns pontos para que a gente possa tentar entender o que aconteceu lá. Essa tal distinção de objetos, né? Aquino afirmava que a filosofia trata do conhecimento natural, enquanto a teologia trata do conhecimento divino e sobrenatural. A filosofia busca compreender o mundo natural e a natureza humana por meio da razão e da observação. Já a teologia trata de questões relativas a Deus, a revelação divina e a salvação. Então, os objetivos, né, de cada um eram bem distintos. Ele também dizia da autonomia da filosofia, né? Aquino dizia que a autonomia da filosofia, ele defendia a autonomia da filosofia em relação à teologia, claro. Ele acreditava que a filosofia poderia usar a razão e a observação para investigar a verdade sobre a natureza e a realidade, independente da revelação divina. A filosofia desempenhava, na época, um papel importante na busca da verdade por meio da investigação racional. Também ele falava sobre a subordinação da filosofia à teologia. Apesar de defender a autonomia da filosofia, também ele enfatizava a subordinação da filosofia à teologia. Ele argumentava que a teologia, como ciência sagrada, possui um conhecimento superior e mais completo, pois se baseia na revelação divina. A filosofia deve estar aberta à orientação da teologia, para evitar erros e alcançar a compreensão mais divina da profundidade da verdade. Aqui ele foi fundo, bateu pesado, né? Muito forte aqui. O uso da filosofia na teologia. Também ele dizia que a filosofia como uma forma aliada da teologia. Ele argumentava que a filosofia pode fornecer conceitos, pode, né? Argumentos e métodos racionais que ajudam a elucidar e articular melhor as verdades reveladas. Então, a verdade já está revelada, ele só queria articular e elucidar melhor as verdades já reveladas, né? A filosofia pode ser usada para examinar e explicar racionalmente as verdades teológicas. Quer dizer, as verdades teológicas já existentes. Ele só queria explicar melhor.
contribuindo para uma compreensão mais clara e coerente da fé. Estava totalmente subordinado neste caso aqui, né? E ele fala também da harmonia entre razão e fé. Tomás de Aquino buscava uma harmonia entre razão e fé. Ele acreditava que a verdade revelada pela fé não pode contradizer a verdade descoberta pela razão. Para Aquino, a razão e a fé são meios complementares de acesso à verdade. E quando corretamente compreendidas, elas se harmonizavam e se fortaleciam mutuamente. Percebe que ele rola, mas coloca a filosofia, subalterna a teologia em todo instante. Exatamente. Ele usa a filosofia para comprovar a verdade revelada na Escritura, teologia através da Bíblia, né? Oi, pois não. Desculpa, eu estava falando demais. Quem que levantou a mão aí? Não, Antônio, eu só, com a sua leitura, para mim, claro, nunca fica para aquele que pesquisa, né, respostas, mas para mim ficou mais tendente para que ele se norteava apenas pela escritura. Filosofia, vocês podem se debater aí, contanto que você esteja de acordo com a teologia. Parece Exatamente. que esse é o princípio do texto. É esse mesmo, é isso mesmo. Quer dizer, ele dava meio bolado no meio de campo, mas ele... vocês são independentes, isso. Né? Mas, na realidade, isso trabalha para mim. Isso. Então, Aristóteles aí foi um marionete do Tomás de Aquino. Foi uma alavanca, foi só uma alavanca. Custódio. Oi. Nessa última fala que você teve, em alguns momentos me pareceu que, de repente, quando ele tenta dizer que a verdade da fé também não pode estar contraditória à verdade da filosofia. Mas, nesse ponto, né, quando ele diz isso, quando você leu isso, né, eu entendo que a filosofia dele, a que ele estabeleceu nesses estudos dele, né, porque a filosofia que ele estabeleceu, naturalmente, já está em harmonia com a teologia que ele está justificando. É isso? Então, lembrando que toda a filosofia da época era uma filosofia que veio lá da igreja, né? Veio da teologia. Sim, a filosofia do quadrado. Exatamente. Está dentro daquele quadrado. Então ele faz usa o método, né, aristotélico, né, e chega na filosofia dele, de Tomás de Aquino, ele escreve a Suma Teológica, né, usando princípios de filosofia, que naturalmente já estão concordando com... Aí ele diz, não, a verdade da fé não pode também ser muito contraditória à verdade filosófica, mas essa filosófica é dele, penso eu, sei lá, Maria de Lourdes vai ajudar. Ele tem um determinado momento que ele fala que a teologia, como ciência sagrada, possui um conhecimento superior e mais completo por ser uma revelação divina. Sim. Perfeito. A partir daí, qualquer coisa que você diga diferente disto, você está contra a ciência sagrada, né? Ou seja, de algo superior, de algo que foi deixado, ou mandado, ou entregue para aqui, para a Terra, por Deus, pela divindade. Portanto, você não vai falar bobagem fora disso, né? Então, aí é perfeito tudo que vocês estão dizendo aí, concordo, número, gênero, grau. Agora, só para deixar uma pulguinha atrás da orelha. Até o século XV, Aristóteles era o doutor da igreja, olhe bem, o título, doutor da igreja. E o Colombo, nosso amigo Cristóvão Colombo, foi punido, ficou um tempo lá com voto de silêncio, porque estava ousando dizer que a Terra era redonda. Foi punido porque ele estava contrariando o geocentrismo do Aristóteles, o modelo, né, aristotélico que o Copérnico também contrariou, etc, etc. Então, Aristóteles tinha um peso grande nesse período aí ainda. Não, agora, como o Marcelo bem lembrou, era um Aristóteles quadradíssimo dentro da leitura tomista. Não vem com outras ideias, não. Aristóteles tinha peso, mas dentro da leitura cristã, seguindo as Sagradas Escrituras, como bem lembrou aí Uraí. Né? Então, é nesse modelo aí. E ai de você que fugisse dele.
Fugiu do quadrado, disse que é redondo, vai para a fogueira. Vai para a fogueira. Dá-lhe fogueira. Naquela época tinha muita madeira, né? Precisava queimar madeira mesmo, né? Tem uma questão aí importante, que é com relação à verdade, né? A busca da verdade deveria nos levar a um entendimento que viesse a confirmar o que a Bíblia traz, as Escrituras. Isso mesmo. No sentido geral, seria isso. Isso No mesmo. Livro dos Espíritos, há esse questionamento por parte de Kardec, perguntando por que os homens, ao buscar a verdade, não chegam na verdade divina revelada. Aí os Espíritos respondem porque os homens falseiam o seu raciocínio. Quer dizer, se houvesse uma busca honesta, uma busca pela verdade em si, né, isenta de preconceitos e outras coisas, se encontraria a questão divina na nossa realidade. Então, assim, eu acho que é nesse sentido que Tomás talvez esteja querendo apontar, né? Num sentido geral, conciliar a filosofia, porque a filosofia busca a verdade. E a teologia, a princípio, também busca a verdade. De modos diferentes, mas busca a verdade. Ok? É lógico que aí entra a questão da interpretação, né? E aí Claro. foi colocado, ele está dentro de uma interpretação católica dentro de um determinado quadrado. Aquilo que ele chama de verdade divina, na verdade, é uma interpretação de um modelo religioso. Então, ele fala claramente assim, né? A filosofia e a teologia podem trabalhar juntas para buscar a verdade e enriquecer a compreensão do mundo e da fé. Percebe? Do mundo e da fé. Ele, na realidade, é assim, trabalha junto desde que você vá melhorar a compreensão do mundo e da fé divina, aquilo que está dentro da teologia bíblica. Então, é fácil, né? Ele realmente joga... E nos dias de hoje, isso se traduz no seguinte: você tem teólogo católico, teólogo protestante, teólogo espírita, e por aí vai. Mas existe a figura do teólogo que não é ligado a nenhuma igreja. Exatamente. Que é aquele que olha todos esses elementos que todas dizem e tenta buscar ali uma síntese. Né? E aí, sim, tentando um conhecimento teológico que não dependa de uma interpretação específica. Ou de um segmento qualquer teológico tendencioso, né? Muitas vezes. Né? Isso. E eu acredito que esse é o teólogo ideal e o mais difícil de ser alcançado. Da mesma forma, a gente vai ter filósofos muito mais céticos, né? Que buscam a verdade sem pensar na divindade, na verdade humana. E aí, se a gente quiser buscar um pouco de filosofia mais cética, ou mais contundente com relação à busca dessa relação humana, a gente vai em Nietzsche, né? Nietzsche é bem duro nisso, né? É verdade. Bom, vamos lá, o último parágrafo aqui para a gente matar essa aula aqui. A escolástica após-tomista, ou seja, depois que acabou Tomás de Aquino, depois da morte de Tomás de Aquino, efetivamente a escolástica derreteu, né? Houve algumas mudanças e partiu para uma evolução diferenciada. Né? Então, a gente vai ver algumas coisas, como, por exemplo, após a morte do Aquino, os seus escritos foram amplamente estudados e comentados pelos seus seguidores e outros filósofos escolásticos. Esses comentários ajudaram a esclarecer e desenvolver ainda mais as ideias de Aquino, gerando debates e discussões dentro da tradição escolástica. As ordens religiosas também, mendicantes, como os franciscanos e dominicanos, desempenharam um papel crucial na disseminação do desenvolvimento da escolástica após Aquino. Muitos estudiosos dessa ordem, como São Boaventura, João Dans, Escoto, fizeram contribuições significativas para a tradição escolástica, incorporando suas próprias perspectivas e interpretações. Um debate entre os realistas e nominalistas, né? Esse debate foi muito importante, posterior a Aquino,
foi a controvérsia entre os realistas e os nominalistas. Os realistas acreditavam que os universais tinham as ideias gerais, têm uma existência real e independente, enquanto os nominalistas argumentavam que os universais eram apenas construções mentais e não têm uma existência através dos indivíduos. Desculpa, além dos indivíduos. A escolástica se expandiu para abordar uma ampla gama de temas, incluindo a ética, política, metafísica, epistemologia, teologia e filosofia de linguagem. Novos tópicos e questões surgiram e os filósofos escolásticos buscaram integrar estas áreas de estudo com a base estabelecida por Aquino. E aqui a gente vai ver também que no final do século XIV e início do século XV, a escolástica começou a perder influência. Várias razões contribuíram para isso, incluindo mudanças sociais e culturais, o surgimento de novos movimentos filosóficos e científicos, como o humanismo renascentista e as críticas à metodologia e abordagem da escolástica. E aqui a gente vai ver, então, que, embora tenha deixado um legado duradouro no pensamento filosófico, as obras e a teologia de Tomás de Aquino continua sendo estudada agora, mas a escolástica saiu do tema, né? Deixou de lado aí a coisa. Ok? Ok, e aqui, já estamos aí com 15 minutos. Já, vamos fazer a conclusão. Quem pode ler e fazer a conclusão para nós aí? Eu vou ler a conclusão, então, para você. Vamos lá. Então, termina assim a escolástica, né? Oscilando entre um tomismo excessivamente intelectual e um agostinismo excessivamente místico e dogmático. A estrutura eclesiástica fica desnorteada entre o racionalismo tomista e o místico dogmatismo agostiniano. Enfim, Tomás de Aquino é uma voz de dentro da instituição igreja, tentando quebrar o dogmatismo através de raciocínios lógicos, imprimindo centelhas filosóficas dentro de um cristianismo secularmente engessado aos dogmas conciliares. Esse período se caracteriza pelo estremecimento da estrutura da igreja, depois de muitos séculos de império absoluto sobre as mentalidades, onde a intelectualidade está atrofiada pela ditadura de um poder eclesiástico sólido. Muito bom. Bom, se não houver mais qualquer pitaco, podemos fazer a nossa oração final, nossos agradecimentos, e eu pediria que alguém assim o fizesse para que a gente possa ter uma semana de paz e harmonia com Tomás de Aquino. Quem pode se habilitar? Quem se habilita? Libera o slide aí para a gente poder enxergar tudo. Espera aí, eu vou fazer isso já. Quem se sente inspirado? Vamos lá. O Irair Só um. Fez no começo, né? Tem mais. Só um. Olha, tem tanta gente, pô. Tem uns acordados e outros mais ou menos acordados, né? Quem poderia? Posso fazer? Pode ir lá, Joel. Então, neste momento, nessa grande egrégora, onde nós podemos discutir, aprender e nos tornarmos pessoas melhores. Em agradecimento ao professor, à equipe, e que neste momento os nossos sentimentos de amor, de fé, de esperança, de tolerância vibrem e cheguem até os nossos irmãos que estão necessitados das dificuldades, tanto físicas, espirituais, econômicas, que esse sentimento abrace e acolhe as nossas famílias, nossos entes queridos, todas as pessoas que amamos e conhecemos, e que nós possamos estar
na próxima aula, ávidos a aprender, de coração aberto e mente aberta. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Joel. Obrigado, Custódio, por abrilhantar hoje conosco. Obrigado a vocês pela experiência aí, pela oportunidade.